boys. Holla, we the boys. Holla, 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 we making noise. Holla, we them boys. Holla, 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 we making noise. Holla, 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 holla. Fala, Rede Nerd, eu sou o Nerd Júnior. E Nerd, Esse daqui é o canal do Apenas Dois Nerds. E hoje é o primeiro episódio de Nerd Science. O primeiro episódio, que o episódio anterior foi apenas um piloto, uma explicação, uma introdução. E agora é pra valer. E para começar, vamos falar sobre uma polêmica. Quem inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? A gente promete que até o final do programa a gente vai esclarecer quem que inventou o avião de fato. Vamos começar falando sobre Santos Dumont. Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873 no sítio de Cabangu, na região de Palmeiras, em Minas Gerais. Hoje a cidade, em homenagem a ele, chama-se Santos Dumont. E, lógico, o pai dele, sendo rico pra caramba, ele comprou uma fazenda. Bom, em Andreu, o nome da fazenda era Andreu, ele comprou uma perto de Valência, lá no Rio de Janeiro. E, lógico, o pai dele já começou a observar o quanto ele gostava de máquinas, essas coisas. E, lógico, o pai dele começou a financiar os estudos dele em relação à física, eletricidade, todo o maquinário que ele precisava ver. Ele não precisava se preocupar porque o pai dele tinha dinheiro. É isso aí, né? E com 18 anos, ele foi completar os estudos na França. E na França, ele viu uma feira e aí ele ficou impressionado com as feiras, que era uma feira onde mostrava as invenções para o futuro. Ele ficou impressionado principalmente com o motor a explosão, que era tipo o lançamento da época. E quando ele volta da França para o Brasil, ele traz consigo o primeiro automóvel do Brasil. E, claro, em 1870, as feiras elas se baseavam no quê? Em cada cientista, ele trazia a sua invenção e ele queria mostrar o quanto ela era suprema em relação ao mercado. Lógico que não tinha um confronto bélico, essas coisas assim. Era só mais para mostrar o quanto era suprema essa invenção. Porque nessa feira eram consideradas arenas passivas, que os países civilizados, eles concordaram entre eles que não ia ter confronto bélico, que se fosse para demonstrar qual país era mais poderoso, seria nessa feira mostrando qual país tinha a melhor invenção. Lembrando que na feira, mesmo não tendo a existência de aviões, pode-se perceber também a prevalência de balões, que foram criados pelo Bartolomeu Guzmán, considerado o padre voador, não os padres que a gente viu uns anos atrás, que queria voar com um monte de balão nas costas e cair no oceano. Bom, a gente pode perceber que aqueles balões, eles, além de levar pessoas, eles ajudavam a trazer documentos muito importantes naquela época. Em 1897, tinha muitas pessoas, era uma corrida para ver quem criaria o primeiro balão assim super inovador. Estava em todos os países ali inovando na invenção de um balão, que aí Santos Dumont decidiu começar a sua ascensão na criação de balões. Bom, então em 1898, Santos Dumont ele cria o seu primeiro balão, né, de nome Brasil. Ele foi um grande balão mesmo. E o nome Brasil não foi para frente. O senhor entendeu a piada? Entendi. O senhor também entendeu a piada? O senhor também Demorei entendeu. um pouquinho, mas entendi. E ele também fez um segundo balão também chamado Américo, que era bem maior que esse daí que ele fez. Santos Dumont conseguiu fazer o seu primeiro dirigível
que conseguiu levantar voo, mas caiu muitas vezes ao longo do tempo. Ele quase morreu. Então, no decorrer do tempo, ele vai ter várias quedas que vão poder matar ele. E aí, gente, ele não raspou o cabelo durante as gravações, como a gente explicou no Nerd Talk. É que ocorreram uns problemas durante a gravação e a gente teve que gravar semanas depois. E aí, essa coisa que cortou o cabelo, e aí... Bonitão. Mas continuando sobre Santos Dumont e Irmãos Wright. Bom, então vamos lá, né? Então, no caso, Santos Dumont, ele criou 2 dirigíveis, aí no momento que ele foi fazer o terceiro, o que ocorreu? Ele conseguiu voar, olha só, que maravilha. E claro, né, o magnata francês que estava observando todo aquele processo lá dos dirigíveis voando e tal. Aí o que ocorreu? Ele resolveu promover um concurso, uma disputa entre as pessoas, né, para ver quem construiria o dirigível que conseguisse dar uma volta na Torre Eiffel e ganhariam 100 mil francos o vencedor. Então Santos Dumont começou, né? Queria ganhar a competição porque ele queria provar que era o melhor inventor da época, né? Então ele fez o seu 4º dirigível, só que por problemas de saúde ele não conseguiu disputar a competição. Mas no ano seguinte fez seu 5º dirigível, e aí ele conseguiu fazer o dirigível voar, só que o dirigível caiu num hotel no dia 8 de agosto de 1901, só que Santos Dumont não ficou satisfeito e surpreendeu a todos os franceses apresentando o dirigível em 22 dias. Só que nos ensaios o dirigível caiu, só que Santos Dumont falou que não ia desistir, que se ele ganhasse a competição, daria metade do dinheiro para os seus mecânicos e a outra metade para os pobres, porque Santos Dumont era rico pra caramba, o cara era filho de papai e tinha dinheiro para dar e vender, tanto que quando era em São Paulo também tinha fazenda aqui e tal. E aí ele falou que ele ia dar porque ele só queria provar que uma máquina poderia ser controlada no céu. Dava para um dirigível ser controlado. No dia 19 de outubro de 1901, Santos Dumont faz outro dirigível e ganha a competição e cumpre essa promessa doando metade do dinheiro para os pobres e outra metade para os mecânicos. Mas ele não fica satisfeito porque ele tem alguns problemas enquanto está com seu dirigível no céu. E aí ele abandona o aeroclube porque ele sente que ele não conseguiu controlar totalmente seu dirigível e ele precisa pensar um pouco. Então ele rompe com o aeroclube e fala que precisa ficar um tempo sozinho. E claro, né, ele acaba, principalmente ele sofrendo com uma notícia que ele recebeu, que a mãe dele havia se suicidado, né? E ele também principalmente sofre depois que um amigo dele sofreu um acidente testando um dirigível que ele tinha construído e ele acabou morrendo, infelizmente, né? E claro, né, ele constrói o seu 7º dirigível para corridas, essas coisas assim, né? E ele constrói o 10º dirigível, que foi o que mais marcou, transportando pessoas agora, em maiores quantidades. E no dia 14 de julho de 1903, para provar que ele era fodão, faz seu dirigível controlado e passa por um desfile que estava acontecendo na França, porque era uma data comemorativa para os franceses. Então ele passa por esse desfile e acena para todo mundo, dá umas relvas de tiro e sai dali deixando todos de boca aberta. Sabe o que você ouviu falar? Que os irmãos Orville e o Wilbur, eles... Os irmãos Wright. Eles dão a notícia que eles finalmente conseguiram voar, né? Mas é claro que eles não enviaram provas, não enviaram nada, ninguém teve como provar que eles voaram, mas eles voaram mesmo, tá datado, né, em 1903, por aí, 1901. Eles conseguiram fazer o primeiro voo, mas é claro que não foi um voo 100% com a própria máquina, ou seja, eles precisaram da ajuda de uma catapulta, né, para voar, e foi assim que eles voaram pela primeira vez. So Slico Tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo, the one my heart has gone to mean I want to wait. Então, com a notícia dos irmãos Wright, que eles tinham feito um avião, não tinha provas, mas aquilo intrigou Santos Dumont, então a partir daquele momento ele parou de pensar em construir dirigível, ele começou a pensar em construir só avião. Em 1905 ele começa a construir os aviões e em 1906 ele constrói o famoso 14 bis.
Não é vários bis amontoados. 14 bis com um avião. Mostrou 14 bis, que era um avião leve, não muito pesado, com um mecanismo, com uma estrutura simples, por causa que era meio arriscado fazer um avião pesado naquela época, né? Por causa dos riscos de queda que tinha. Principalmente também por causa da tecnologia não tão avançada. Mas a gente não desconsidera isso. Bom, e claro, né, em dia 12 de novembro de 1906, tem-se a história de que Santos Dumont ele consegue voar, né, pelo menos 100 metros do chão sem o auxílio de pessoas, e foi aí que ele foi considerado o pai da aviação. Em 1909, o Wilbur Wright ele retoma a construção de máquinas aéreas e ele consegue fazer uma reviravolta incrível na Itália, principalmente, né? Mas ele dá uma parada porque seu irmão sofreu um acidente e acaba ele tendo que pausar um pouco. Em 1909, Santos Dumont consegue fazer um avião que decola e pousa em um outro lugar. Só que foi por motivos de falha técnica que o avião pousou em outro lugar. Só que Santos Dumont, como não é bobo nem nada, para não perder o status que ele ganhou de grande inventor por fazer um avião decolar e pousar em outro lugar, ele fala que aviões foram feitos não para decolar e ficar voando. Aviões foram feitos para decolar de um lugar e pousar em outro, e ele sai como grande herói da história neste fato. Certinho, olha só. E claro, né, ele vendo a dificuldade das pessoas na locomoção do avião, né, principalmente para saber as horas, ele chega a construir o primeiro relógio de pulso, né, para o seu amigo Cartier, que fazia os testes para ele nos aviões, para que ele não tivesse que ficar tirando a mão dos controles e tendo que tirar o relógio de bolso, né, porque naquela época ainda era relógio de bolso. E aí, para tirar aquele negócio de que Santos Dumont era inocente e tal, que ele não queria os negócios usados na guerra, isso daí é mentira. Porque tanto que Santos Dumont, numa passagem por Mônaco, por uma região onde tinha um mar em Mônaco, ele passa com o seu dirigível e ele percebe que aquilo poderia ser uma estratégia de guerra. Que quando estivesse em cima de um dirigível, dava para você avistar os navios inimigos chegando, e aí você teria uma vantagem sobre o inimigo. E claro, né, em 1910 o que acontece é que ele se retira e começa a dar oportunidade para as pessoas construírem seus próprios aviões. Ele dá os direitos para as pessoas construírem seus aviões. Vai, constrói aí, eu não quero mais saber. Não quero mais saber dessa vida. Embora Santos Dumont tenha visto que seus dirigíveis seriam ótimos para fazer uma estratégia de guerra, quando em 1914 ele vê os aviões sendo usados de fato para matar pessoas, para jogar bombas em certos territórios, aí ele fica um pouco triste com aquela cena que ele se depara, mas vai seguir na vida. Claro. E lógico, né, depois da Primeira Guerra Mundial, as pessoas veem que também os aviões eles podem ser utilizados para fazer acrobacias. E as pessoas começam a se entreter com esse tipo de modalidade. Em 1928, Santos Dumont já tinha abandonado há 18 anos a sua carreira de inventor e estava vindo para o Rio para uma festa que estava sendo celebrada, que ele seria um dos homenageados. Só que ele cancela a sua vinda para o Rio por causa que no dia que ele ia vir, um avião cai no mar, mata muitas pessoas, e Santos Dumont começa a se culpar. Cada acidente de avião que acontece, ele se culpa. Para ele é o culpado de estar acontecendo nos aviões, porque ele inventou aquilo e ele se sentia culpado por ter inventado uma máquina que matava tão fácil as pessoas, e começa a ficar doente, e com o passar dos anos ele vai vivendo doente. E claro, né, isso acaba acarretando em 1932, no Guarujá, ele acaba se suicidando, né, como foi datado na história. E muitos falam que ele se suicidou por causa da guerra civil que estava acontecendo
em São Paulo. Por a revolta do constitucionalista. A revolta constitucionalista. E aí falam que ele ficou triste por causa dos aviões. Mas na verdade ele já está doente há muito tempo, porque ele sempre ficava se culpando pelas mortes das pessoas. Se tinha morte de pessoa envolvendo avião, ele se culpava e começou a ficar doente, começou a ficar isolado. E aí acarretou em 1932 a sua morte. E como a gente falou, a gente ia até o final, a gente ia falar se foi mesmo Santos Dumont ou os irmãos Wright que criaram o avião. Então, Boa pergunta. os irmãos Wright, Santos Dumont foi de fato o cara a criar o primeiro avião. O pai da aviação. O avião que a gente conhece hoje, Santos Dumont inventou, porque ele foi o primeiro cara a inventar um avião que pudesse ser controlado como a gente consegue controlar hoje. Os irmãos Wright foram os primeiros a voar. Voar foram os irmãos Wright, só que o avião deles, como o Nardo Negão falou, precisava de catapulta. Eles não conseguiam fazer o avião decolar. Sem prestar, né, que eles acabaram omitindo um pouco os fatos de que eles tinham realmente voado, ou seja, aí isso fica difícil de comprovar realmente se eles voaram, mas tem provas mesmo que eles voaram. E claro, né, como o Nerd Júnior falou, precisava de uma catapulta, o de Santos Dumont não. Ele voava sem auxílio de maquinário. Porque o avião que os irmãos Wright... Tanto que Santos Dumont só começou a fazer avião por causa dos irmãos Wright. Mas o avião que os irmãos Wright fizeram pesado catapulta foi feito em 1903, Santos Dumont só voou em 1906. Só que os irmãos Wright eles tinham medo de que roubassem as suas ideias. Por causa que o governo americano, se eles apresentassem para o governo americano, suas ideias fossem roubadas. Então eles nunca tiveram provas se realmente voaram. Só depois que Santos Dumont inventou o avião que foram trazer vídeos que tinham voado. Mas o avião motorizado foi Santos Dumont que criou. Então pode-se dizer que o pai da aviação é Santos Dumont mesmo, dá um bônus pra ele, ó. Porque os irmãos Wright não eram um avião, porque o avião deles precisava de um impulso para subir. Então, Era tipo um tornador, né? não fazia isso. não tinha como você controlar o avião deles assim, porque precisava do impulso. Então, o Santos Dumont foi o avião que a gente conhece, foi Santos Dumont, e Santos Dumont é o pai da aviação. E Pra gente, que é brasileiro também. é muito bom, né? Porque sempre é americano, né? Sempre tensão americana. E é isso aí. Curtam aí a Nossa página, nossa página, se entra no nosso site, se inscreve no nosso canal. E é isso. Apenas 2 nerds.